Olá pessoal, aqui é Tárcio Rodrigues e o Café com o Espiritismo de hoje é sobre a questão 263 do livro Consolador, psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde fazem a seguinte pergunta a Emmanuel: deve-se atribuir ao judaísmo missão especial em comparação com as demais ideias religiosas do tempo antigo? E Emmanuel responde: embora as elevadas concepções religiosas que floresceram na Índia e no Egito, e todos os grandes ideais de conhecimento da divindade que povoaram a antiga Ásia em todos os tempos, deve-se reconhecer no judaísmo a grande missão da revelação do Deus único. Enquanto os cultos religiosos se perdiam na divisão e na multiplicidade, somente o judaísmo foi bastante forte na energia e na unidade para cultivar o monoteísmo e estabelecer as bases da lei universalista sob a luz da inspiração divina. Por esse motivo, não obstante os compromissos e os débitos penosos que parecem perpetuar os seus sofrimentos através das gerações e das pátrias humanas no doloroso curso dos séculos, o povo de Israel deve merecer o respeito e o amor de todas as comunidades da terra, porque somente ele foi bastante grande e unido para guardar a ideia verdadeira de Deus através dos martírios da escravidão e do deserto. Nesta questão, Emmanuel vai nos lembrar a importância do judaísmo na conservação de relevantes questões morais da história humana. Quando todos os povos cogitavam que poderiam existir valores e até indivíduos maiores do que Deus e seus atributos, o povo de Israel soube conservar com firmeza, mesmo nos tempos de escravidão e do deserto, a ideia de um Deus único, com atributos nos quais todos devem se apoiar e aspirar. Nós reforçamos a leitura das questões 261 a 281 de O Consolador, pois que nos lembram a ideia de se entender o Velho Testamento e o judaísmo enquanto a base do pensamento espírita e cristão. Emmanuel ainda nos demonstra que inúmeros missionários surgiram em todas as épocas, como Buda, Confúcio, Sócrates, ministrando seus ensinamentos calcados no mesmo plano universalista que Israel demonstrou. A tradição judaica é então a pedra angular do entendimento das leis morais de nossa história, e é por isso que Jesus, com a sua fala, "Eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la", reforça essa ideia de continuidade no aprofundamento e no entendimento das leis divinas e naturais. Nós trazemos aqui esta mensagem para reforçar o estudo dessa tradição, não para que os espíritas adotem os costumes do judaísmo, mas para que essa religião seja tratada com grande respeito por nós e seu simbolismo nos seja objeto da melhor apreciação e dos melhores estudos, pois sabemos que só assim compreenderemos ainda mais as mensagens e exemplos da passagem do Cristo entre nós. Finalizamos com a resposta de Emmanuel na questão 280, deste mesmo livro que comentamos, quando ele nos diz: nem sempre a palavra da profecia poderá ser trazida pelas mesmas individualidades espirituais dos tempos idos. Contudo, os profetas de Jesus, isto é, as poderosas organizações espirituais dos planos superiores, têm estado convosco incessantemente, impulsionando-os à evolução em todos os sentidos, multiplicando as vossas possibilidades de êxito nas experiências difíceis e dolorosas. É verdade que os novos enviados não precisarão dizer o que já se encontra escrito em matéria de revelações religiosas. Todavia, agem nos setores da ciência e da filosofia, da literatura e da arte, levantando-vos o pensamento abatido para as maravilhosas construções espirituais do porvir.
Igualmente é certo que os missionários novos não encontram o deserto de figueiras bravas, onde os seus predecessores se nutriam apenas de gafanhotos e de mel selvagem, mas ainda são obrigados a viver no deserto das cidades tumultuosas, entre corações indiferentes e incompreensíveis, cercados pela ingratidão e pela zombaria dos contemporâneos, que muitas vezes lhe impõem o pelourinho e o sacrifício. O amor de Jesus, todavia, é a seiva divina que lhes alimenta a fibra de trabalho e realização, e sob as suas bênçãos generosas, as grandes almas solitárias atravessam o mundo distribuindo a luz do Senhor pelas estradas sombrias. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Café com o Espiritismo.